Olá amigos, vamos à nossa videoanálise das ações que destaco após o pregão desta quinta-feira, dia 18 de abril. Começando aqui pela Gol4, alta significativa de 10,74%, um único movimento de alta num gráfico de menor periodicidade. A ação que tinha no dia 8/4 gerado um topo descendente com a correção muito pequena em relação ao movimento de baixa anterior, que não daria para fazer essa venda, parou num gap de alta e conseguiu a partir desse momento ganhar força e gerar ali a reversão da tendência de baixa para uma tendência de alta. No gráfico de periodicidade maior, médio prazo, semanal, temos uma ação ainda em tendência de baixa e no momento em cima de um ponto importante de resistência, região de um fundo anterior, juntando com o topo anterior, então é uma região um pouco mais significativa, o que não me levaria então a comprar a Gol4, por mais que estabeleceu uma tendência de alta, ainda considero não tão importante essa tendência de alta toda dentro desse movimento de baixa, é a questão da região que ela se encontra. Mas o fato é que o que daria para fazer dentro dessa tendência de alta atual é avaliar uma correção num gráfico de menor periodicidade, buscando ali uma operação a favor de um gráfico de menor periodicidade, uma operação, enfim, de curtíssimo prazo, após uma correção desse forte movimento de alta que ela teve no pregão de hoje. A outra ação é a Ciel3. Ciel3 segue sendo uma ação que julgamos interessante para uma compra no rompimento desse 63,92. É isso que nós vamos acompanhar no pregão dessa sexta-feira para ver se ela consegue gerar esse rompimento, avaliando esse rompimento 63,92 para uma possível entrada dessa ação e um posicionamento de stop que pode vir até num ponto que não seja abaixo aqui dessa mínima. Enfim, aqui no gráfico diário ficaria em R$ 61,34, uma operação que seria de forma simples, entrar em 63,93 com um stop em 61,34, seria uma operação em torno de 4,2%. E aí projetaria 4,2% acima de 63,93 para ter o objetivo dessa operação. Mas enfim, vamos acompanhar um ativo que vai gerando algo semelhante a um triângulo aqui de alta num gráfico intraday, que pode trazer uma possibilidade de entrada a partir do próximo pregão. BRFS3 gerou mais um rompimento. É importante ressaltar que, apesar da boa alta dela de 3,68%, de gerar mais um pivô de alta, assim como aconteceu aqui, se a gente pega aqui o gráfico e volta um pouquinho, esse rompimento que chegamos a comentar, não entramos comprando devido a ser uma operação de rompimento, já com movimento de alta, a ação, se gera compra numa superação ou no fechamento, teria gerado a compra e acionado o stop, ao colocar o stop abaixo da mínima desse candle de alta. Então é mais uma operação que seria de rompimento, a gente evita essas operações de rompimento, e o que daria para fazer em relação a esse ativo, que ainda está num ponto de resistência importante, válido até o fechamento do pregão de amanhã, é avaliar como ela vai se comportar no início do próximo pregão. Se ela se mantiver por mais algumas horas aqui no gráfico de 60 minutos de lado, abre a chance de fazer uma operação mais curta, operando algo semelhante a uma bandeira, uma flâmula aqui de alta, com stop mais curto e uma operação mais curta do que simplesmente comprar aqui ou a superação da máxima desse candle e botar o stop aqui embaixo. GGBR4 das ações que iniciaram um repique de alta de uma tendência que estava em tendência de baixa, tanto no gráfico diário e no gráfico semanal, neste caso ela até com o gráfico semanal em termos de tamanho de movimento parecido com a Vale 5, umas 15 semanas ali de um movimento de baixa, com chance de gerar um repique de alta, ela já vai fazendo um primeiro passo para gerar esse repique, gerando um movimento que representa força por parte dos compradores, terminou em alta de 4,08% e no pregão de hoje quebrou a sequência que ela vinha aqui há um bom tempo de topos descendentes. Então, primeiro sinal significativo, mas que não me levaria a comprar esse movimento de alta. O que me levaria a interesse de compra um pouco maior em cima dela, de operações mais rápidas, é após uma correção desse primeiro movimento de alta e avaliar um novo sinal de alta nesse ativo, um novo sinal de entrada, tentando pegar um próximo movimento de alta da ação. E por último, Itube4, setor dos bancos que vinha forte, a gente vinha falando recentemente, deu algum sinal na semana do dia que encerrou no dia 5/4, 5 de abril, já mais significativo de perda de força na tendência de alta de médio prazo, mas não tinha
gerado algo tão mais forte para baixo. A YouTube já estava em tendência de baixa, agora ampliou mesmo a tendência, mais um pivô de baixa, queda de 3,43%, e desta vez ela anulou a tendência de alta de médio prazo. Já tinha sido dado sinais como fraca, desde aqui de cima ficou mais forte aqui a fraqueza e agora anula a tendência de alta de médio prazo e intensifica a tendência de baixa de médio prazo. Ainda chance de gerar repique em cima dessa região de suporte que está, nessa faixa de 32,51? Sim, mas já não é um ativo mais interessante na minha avaliação para pensar em compra de curto prazo. A BBS3 também perdeu bastante força no pregão de hoje, enfim, algo ruim. O setor financeiro que vinha dando uma segurada de maneira geral em cima da queda do Ibov, agora está começando a alinhar para baixo. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.